Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula. Se você está vendo isso aqui, você é cliente, eu espero, porque se você não é, olha, eu vou te pegar. Mas vamos lá. Stories. Como ser frequente, fixar a sua mensagem, facilitar suas vendas, mesmo em dias corridos. Por que essa aula existe? Porque eu vi que muitos clientes, alguns clientes, na verdade, estavam tendo essa dificuldade, mesmo entendendo da importância dos stories. Outros clientes estão simplesmente procrastinando isso por talvez não ter entendido o real impacto que os stories têm no negócio de vocês. E é essa clareza que eu vou trazer, inclusive nesse primeiro tópico da aula, que é o seguinte: ou você posta story, ou você vai pagar mais caro no seguidor à toa. Por quê? Quando você está com os stories ativos, você consegue, o seguidor vai entrar no seu perfil e vai ver que você está ativo. E vai convencer mais esse seguidor, ele vai ter mais conteúdo ali para consumir naquele dia. E quando isso não acontece, os seus custos ficam mais caros. À toa, porque poderia ter pelo menos uns 7 stories ali todos os dias. E eu vou mostrar para vocês nessa aula como fazer isso de forma descomplicada, fácil. Você também pode arriscar perder um potencial cliente para o seu concorrente que está jogando mais sério. O que isso aqui quer dizer? Quando você deixa 2, 3 dias sem stories, saiba que o teu concorrente muito provavelmente está ativo, fixando a marca dele, gerando conteúdo. E muitas vezes vocês têm alguns seguidores em comum. Alguém que você talvez já fez alguma oferta com a pessoa e ela tá ali considerando ainda. Tem aquelas pessoas que demoram um pouco mais, vai te acompanhar um pouco mais para entender. E quando você deixa de postar story, você está deixando de fortalecer a tua marca na mente dessa pessoa. Você está deixando oportunidades na mesa de argumentar, mostrar mais o teu produto, impactar mais algumas vezes com o teu produto, falar o nome do teu produto, fixar. Sabe o Wesley? Eu vou abrir o Instagram do Wesley dela agora. Tenham certeza. Eu não vi os stories dele hoje, vocês vão ver isso agora. Eu tenho certeza que ele tá falando do RD. RD é o programa de assinatura dele, que inclusive eu sou assinante. Olha só. Eu tenho certeza que ele tá falando do programa de assinatura dele nos stories, porque ele faz isso todos os dias. Todos os dias. Em algum momento vai ter RD aqui. Vamos lá. Olha só, até agora eu não achei do RD ainda, mas eu achei isso aqui, ó, do Viver de Psicologia, que é outro programa que ele tem. Mas vamos lá. Olha só, de novo, Viver de Psicologia. Aparentemente o foco tá nisso. Mas já provei pra vocês aqui que o cara tá sempre postando story, fazendo oferta, falando dos produtos. No momento o foco dele tá sendo o Viver de Psicologia, que é o novo produto que ele lançou ali. E é isso que eu quero passar pra vocês, pessoal. Falem do produto de vocês todos os dias. Não é só gerar conteúdo, é oferta também. Se não fizer uma oferta naquele dia, pelo menos o nome da mentoria de vocês, o nome do serviço, do programa de vocês tem que aparecer nos stories. Isso ajuda a fixar, ok? Isso ajuda muito a fixar. Olha só, mais uma vez aqui, Viver de Psicologia aqui no último story. Outra coisa, outro risco que vocês estão correndo quando vocês não postam story. Você vai fortalecer o hábito de não valorizar o seu negócio através da neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Em resumo, a capacidade do cérebro de aprender e de se adaptar ao que você está ensinando para ele. Ao que você repetidas vezes está fazendo, o cérebro vai entender, poxa, se isso aqui tá sendo algo repetitivo, então eu vou transformar em padrão. Então quando você fica 2, 3 dias sem postar story, estando com dinheiro ali, rodando, você colocou dinheiro no post, cara, você está se sabotando. Então vamos fazer esse combinado. Mantenham os stories ativos. Pô, não deu hoje e tal, faz amanhã. Pagar para ter qualquer uma das minhas implementações, ou de outra pessoa também, tanto faz. Investir em impulsionamento de posts e deixar de postar nos stories é como você montar uma loja bem localizada, onde passa muita gente, porém mantê-la fechada. Olha só, você está investindo, você colocou dinheiro ali, você investiu, você criou um negócio, você investiu numa mentoria, investiu num serviço e vai manter os stories sem uma oferta, sem um conteúdo ali. Depois dessa aula, sinceramente, não tem mais desculpa, porque o que eu vou mostrar para vocês vai facilitar muito esse trabalho. Você quer fazer valer a pena esse investimento? Esses investimentos que você fez, mantenha o seu story ativo. Agora a gente entra aqui na parte mais profunda do conteúdo, sobre comunicação, ok? Seja assertivo e autoritário ou autoritária. Não ache nada. O que eu tô querendo dizer com isso? O que eu tô dizendo aqui? Você vai passar orientações. Você vai passar a tua verdade. Você vai dizer, faça isso, faça aquilo. É assim, não é assim. Vá por aqui, vá por ali. Não, eu acredito que não, você passa a tua verdade. Ok? Você é o especialista. Se você está falando sobre algo na tua área e você sabe que é aquilo, você já fez para algum cliente, você já obteve algum resultado, você tem esse poder de dizer, é por aqui.
E essa firmeza, a pessoa que está lendo, ela sente essa firmeza. Quando você escreve alguma coisa, e muitas vezes você tem certeza daquilo, e você diz, olha, é muito importante que você faça isso aqui. Você pode reduzir isso e dizer o seguinte, faz isso, que você vai ter tal resultado. Claro, tenha um bom senso nessa comunicação também. Outra coisa, falar muito com poucas palavras gera impacto e autoridade. Sempre busque reduzir os textos. Isso aqui é importantíssimo até para os posts do feed. Para qualquer coisa que você vai escrever, um roteiro que você vai escrever o vídeo e depois vai gravar, sempre busque reduzir. Quando você consegue passar uma mensagem que é uma ideia, talvez uma ideia complexa, alguma coisa, você consegue reduzir aquilo em poucas palavras, fica mais fácil de entender, fica mais fácil de consumir. Você tem mais certeza de que as pessoas não vão olhar o teu perfil como algo maçante. Agora, quando você tem o costume de escrever blocões enormes de texto, é isso que você vai fixar na cabeça das pessoas. Poxa, o fulano faz uns textões ali. Poxa, eu não tô com saco pra ler isso não. A não ser que seja algo de extremo valor. E mesmo que seja de extremo valor, se você reduz, você aumenta o impacto ainda mais. Outra coisa sobre comunicação. 90% da tua comunicação é mostrando o que fazer. E 10% do como fazer. Mais uma vez, tenha bom senso. O que isso aqui quer dizer? Você vai gerar necessidade nas pessoas. Por exemplo, quando alguém me pergunta, Maurício, o que precisa fazer para ter um perfil que vende mentoria em escala, sei lá o quê? Eu digo, olha, você precisa de um perfil que vai atrair pessoas qualificadas, você vai precisar de um conteúdo para trazer essas pessoas para o teu perfil e você precisa de um funil para transformar essas pessoas em clientes. Eu disse o que a pessoa precisa fazer. Eu dei mais clareza. Agora, como faz isso? Agora eu vou trazer para vocês algumas ideias de o que postar todos os dias para vender. Primeiro, são insights, tá? Você vai postar insights. Doutrinação da sua audiência, transmita a sua verdade. Você vai trazer coisas que você acredita sobre o seu mercado, que você quer que a pessoa do outro lado entenda sobre o teu mercado. Talvez coisas que os teus concorrentes estejam ensinando de errado. Coisas que você enxerga que não são muito bem o que os gurus ensinam. Isso te ajuda a te posicionar. Gere reflexões, isso aqui é importante também. Traga uma sacada interessante que vai verdadeiramente agregar na vida do seu cliente, relacionado ao seu trabalho, isso aqui é importante. Sempre bom a gente relacionar o que a gente está postando ao nosso trabalho, e de vez em quando trazer alguma coisa da vida também para mostrar a nossa visão, para conectar um pouco mais ali com a audiência, mas a maioria do que a gente vai postar é relacionado ao nosso trabalho, isso é importantíssimo. Outra coisa importante, cuidado com quem está falando, foque no seu público ideal sempre. Aumente sua autoridade. Aqui a gente entra num ponto importante. Antes de postar qualquer coisa, se pergunte, isso aqui vai aumentar minha autoridade ou me ajudar a vender? Se a resposta for não, é melhor você não postar. Printável, o que é isso? Um conteúdo printável, eu deixei um exemplo aqui. Olha só, esse aqui é um conteúdo printável. É um conteúdo com começo, meio e fim. A pessoa pode printar e consultar depois na galeria dela. E se não consultar, pelo menos você conseguiu fazer a pessoa printar. Porque inconscientemente ela entende, caramba, tá tudo aqui. Se eu fizer um print, eu vou ter o conteúdo completo. E isso ajuda a ter um contato mais forte ali com a pessoa. E tudo isso que eu mostrei para vocês vale também para respostas na caixinha de perguntas, ok? Oferta. Você pode postar ofertas diretas, você pode fazer ativação de leads com enquetes e direcionar a audiência para a sua VSL consultiva, que é a sua mini aula. Eu vou mostrar cada um desses exemplos agora. Aqui um exemplo de oferta direta. Procura-se 2 mentores que desejam acelerar ou escalar suas mentorias nos próximos 60 dias. E eu descrevo um pouco mais aqui da minha oferta, ok? E eu faço a chamada para ação. Então tem toda essa estrutura de cópia aqui que vai estar aqui embaixo dessa aula. Eu vou deixar esses scripts, ok? Essa aqui é uma ideia de oferta direta. Isso aqui é uma ativação de leads com enquete. Você pode literalmente colocar quais que são os seus maiores desafios hoje. E você coloca na enquete opções de dores que essa pessoa tem e o teu produto resolve. E as pessoas que clicarem, você vai chamar no privado, trocar uma ideia e oferecer a tua solução. E eu gravei uma aula, já disponibilizei também, sobre como que você faz para fechar essas vendas no direct. E aqui um exemplo de como que você pode direcionar a sua audiência para a sua VSL consultiva. Olha só essa pergunta. Gostaria de entender mais sobre o seu trabalho. Vamos marcar uma reunião essa semana. Tem um vídeo onde mostro o meu processo e estratégia para vender mentorias sem queimar dinheiro em anúncios e sem esforço. Eu deixei o link aqui para as pessoas. Não para essa pessoa que perguntou, que inclusive foi eu mesmo, tá? Eu mesmo mandei isso aqui. Mas para a audiência. Caixinha de perguntas. Pode ser temática. Você pode fazer uma caixinha de pergunta relacionada a um tema específico da tua mentoria, do teu trabalho, ou geral. Um hack, utilize a mesma palavra ou frase no texto da caixinha. Eu coloco sempre consultoria e esse emojizinho de ninja aqui. Por quê? Porque assim eu consigo ir nos meus arquivados, pegar respostas antigas e simplesmente programar, como eu vou mostrar para vocês ali no Business Suite, para um dia que eu sei que eu vou estar muito ocupado e não vou poder postar. Ou mesmo manualmente, eu vou lá nos meus arquivados, salvo e reposto ali na mesma hora.
Importante, responda apenas o que for relevante, gere demanda para o seu trabalho ou eduque sua audiência sobre seu assunto. Se tiver fora disso, se alguém está mandando alguma gracinha, está fazendo talvez alguma piada que só você e outra pessoa entende, não é interessante ficar postando esse tipo de coisa que vai fugir demais do assunto do seu perfil. Então vamos ser focados, vamos ser centrados no nosso perfil para a gente ter uma estrutura, para a gente ter um perfil bem estruturado e estratégico. Faça suas próprias perguntas ou refaça perguntas ruins. Tenha bom senso. Como assim? Alguém mandou alguma pergunta e ela está mal escrita, mal elaborada, você pode pegar aquela ideia e reescrever. Porque o que está escrito na caixinha de perguntas é muitas vezes o que vai fazer a pessoa ler a tua resposta. Muitas pessoas fazem isso, elas vão lendo o que está dentro da caixinha de pergunta para ver se vale a pena ou não ler aquela resposta. E se está mal escrito, zoado, não dá de entender muito bem a pergunta, você atrapalha esse processo. E sobre você mandar suas próprias perguntas, eu digo para ter bom senso, por quê? Para você não soar que é você que está mandando aquilo. Às vezes muita gente deixa, óbvio, está se elogiando demais, está exagerando nessas questões. Faça perguntas sobre o seu produto. Agora eu vou dar aqui alguns exemplos práticos para vocês, para ver se entendi. Você vai implementar o funil ao invés de ensinar? Por que eu mandei isso aqui? Porque é o diferencial das minhas implementações. Eu não só passo o conhecimento, eu faço junto ou eu faço para a pessoa. E como eu tô dando foco no Hermes, eu falei do Hermes aqui nesse story. Eu falei o seguinte: assiste a aula tal, manda essa dúvida no grupo, porque são frases que muitos mentores, muitos gurus usam. E eu falei o seguinte: essas frases não existem se for cliente dessa implementação. O Hermes é um serviço, ou seja, vou fazer para você. E quando tiver um desafio, o meu time e eu resolvemos para você. Aqui eu acabei sendo bem prolixo, né? Repetir você e você, é bom você evitar isso. Mas vamos lá, olha só, esse story tem alguns elementos interessantes. Eu falei do meu produto, eu me posicionei também. Eu mostrei o meu diferencial de forma direta e clara. Qual que é o meu diferencial? Eu não tô vendendo mais uma mentoria. Eu tô vendendo um acompanhamento, eu tô vendendo um serviço. Eu tô sendo o braço direito da pessoa, do meu cliente. Outro exemplo, como acelerar um lead que vive enrolando para fechar? E aí eu passei mais posicionamento aqui. Essa resposta é bem interessante, você pode pausar para ler. Eu passo mais posicionamento, eu passo minha ideia, eu passo minha visão aqui. E aí a gente cai naquela questão de posicionamento, seja autoritário. O que eu falei? Eu disse, é um erro focar em um único lead e tentar forçar a barra. Eu estou posicionando. Tem muita gente que ensina a forçar a barra. E eu estou trazendo posicionamento aqui. Estou trazendo a minha ideia. E ainda falei, faça isso. Eu não estou dizendo, é importante que você não force a barra. Não, eu estou dizendo, é um erro, não faça. Outra resposta. É uma boa usar foto de IA? É uma boa. Outra pergunta. É uma boa usar foto de perfil gerada por IA? Falei, não. Trouxe aqui uma resposta direta, sendo bem incisivo. Claro, se esse não for o teu tipo de comunicação e não fizer sentido para o teu público, para o teu tipo de trabalho, para o teu tipo de assunto, não force. É importante que você seja você. Olha só que interessante essa resposta aqui. Como você cria conteúdos para outros negócios? Você tem que estudar o mercado do seu cliente? Inclusive foi eu mesmo que mandei. Eu trouxe aqui como que funciona o meu processo e aproveitei para colocar feedback de cliente aqui também. Então estou sempre aproveitando para falar do meu produto, mostrar feedback de cliente, me posicionar em todos os stories, mostrar meu diferencial também. Isso é importante. Pra gente não ficar só gerando um conteúdo à toa. Não, tudo tem uma ideia por trás. Tudo tem que ser intencional. Tudo tem que ter uma ideia por trás, uma intenção por trás daquilo que você está fazendo, daquilo que você está postando. Outra coisa para postar, trampo, ou seja, poste coisas sobre o seu trabalho, você está preparando algum material, você está em uma reunião individual com algum cliente seu ou com o teu grupo de mentoria, ok? Crescimento, mostre que você está crescendo, que a tua empresa está crescendo. Mostre, talvez, você fechando algum cliente, dando boas-vindas para algum cliente novo. Seja bem-vindo à mentoria, seja bem-vindo novo cliente desse serviço. A tua audiência vai ver, poxa, estão comprando. Poxa, eu tô perdendo alguma coisa aí. Tem algo aí que eu tô perdendo e essas pessoas estão aproveitando. E eu não, eu tô de fora. Agora eu tô aqui no meu perfil para mostrar a sequência de stories que eu fiz hoje e vocês vão ver que tá bem relacionada, tá bem na linha do que eu passei nessa aula. Vamos lá, comecei o dia deixando um insight. Se você quiser, você pode pausar e ler esse insight, que ele é bem legal. Inclusive, o próximo story, eu mostrei outra coisa que eu passei nessa aula, que é sobre mostrar você trabalhando, preparando algum material, algo assim, tá? Eu fiz isso, mostrei aqui a construção dessa aula que você está assistindo agora, inclusive, tá? E relacionando com o insight que eu soltei anteriormente. Na verdade, aquele insight eu já soltei pensando em mostrar isso aqui. E olha só que interessante. Eu falei aqui, ó. Manda uma sugestão de plataforma para colocar as aulas. Ou seja, alguém vai ver isso aqui que conhece alguma plataforma que a pessoa usa e vai me dar de sugestão, olha, eu uso tal plataforma. E aí eu vou conseguir aproveitar isso de alguma forma para começar a trocar ideia com essa pessoa. E aí rodar aquele roteirinho ali para identificar se eu posso trabalhar, se faz sentido trabalhar com essa pessoa, o que ela está precisando. Aquele processo de social selling que eu mostro numa das aulas aqui dentro da plataforma, que é para direcionar a conversa para venda. Logo em seguida eu abri uma caixinha de perguntas e todas as perguntas que vocês vão ver aqui foi eu mesmo que mandei para mim, tá? Eu escrevi o seguinte: nosso trato
Mande uma pergunta cuja resposta seja útil para o seu negócio. Do lado daqui, não medirei palavras para entregar uma solução simples e prática. Isso aqui não precisa escrever sempre, tá? Geralmente eu coloco alguma coisa assim, manda uma pergunta boa, que eu te dou uma resposta e tudo mais. Às vezes só a caixinha já basta também. Daí eu fiz uma gracinha aqui, né? Eu coloquei como usar o MiniChat para vender minha mentoria 100% automático. Aí eu coloquei um memezinho aqui desse cara que ele é pastor e fala que ele tá vendendo esse ar ungido, é profético e tudo mais. Eu fiz uma piadinha aqui. Olha só, aqui a gente entra naquela questão de perguntas que direcionam para o que você vende. Tá? Eu coloquei o seguinte: como funciona a sua implementação? Qual a sua parte e a do cliente? Por que eu coloquei isso aqui? Como eu mostrei eu fazendo uma aula, né, de story e tudo mais, eu imaginei que talvez surgisse essa dúvida aqui na cabeça das pessoas. Peraí, mas você não faz os stories e tudo mais? Daí eu criei isso aqui, tá? Falei o seguinte: mandei no seu direct os detalhes. Para quem se interessa, próximo story. Então eu coloquei a minha oferta aqui, detalhando cada pilar, o que eu entrego, o que eu faço junto com o cliente e tudo mais. Ok? Eu fiz aqui a CTA. Agora, nesse story aqui, eu coloquei um insight prático, né? Fiz aqui, deixei um exemplo e tudo mais para poder ser útil para minha audiência, né? Isso ajuda a reforçar a nossa autoridade. Daí eu direcionei para um post onde tem mais detalhado, inclusive no final desse post aqui, se eu não me engano, eu levo a pessoa pro vídeo de vendas. Como manter os stories ativos em meio à correria ou preguiça? Primeiro passo é reutilizar. E você pode olhar os seus arquivados, você pode ter um drive, tá? Você pode ter salvo no drive vários stories antigos, stories que geraram bastante curtida ali, bastante resposta, ou alguma oferta muito boa que você fez que gerou venda, se salva no drive para não ter que ficar escrevendo de novo. Até um carrossel antigo, um material, um roteiro antigo, você pode pegar esse texto e jogar ali no story. E eu vou trazer alguns exemplos de quando eu fiz isso nos meus stories. Qual seria o checklist essencial para vender mentorias e serviços? Agora olha essa outra aqui. Mudei a cor. Mesma pergunta, mesma story. Não precisa necessariamente mudar a cor. Por que eu mudei a cor aqui? Porque agora eu estou usando mais essa identidade visual, que é o que está lá nos meus posts. Antes eu usava muito vermelho nos stories, mas não tem nada no meu feed de vermelho. Quando você usa as mesmas cores nos stories e no feed, você consegue dar uma experiência completa para os teus leads, para a tua audiência. Por isso que eu troquei a cor. Se não, seria a mesma coisa. Inclusive, esse story aqui, eu vou postar de novo. Qual a diferença da sua mentoria para do Doug? Isso aqui é uma coisa que eu tinha de objeção quando eu fazia prospecção ativa. As pessoas falaram, ah, não, já sou cliente do Doug, quando eu falava dele da minha promessa. Então eu trago esse diferencial, eu trago essa quebra de objeção, entre aspas, aqui no meu story, esse posicionamento. E depois eu postei de novo, a mesma coisa, só que eu mudei alguns elementos aqui para deixar esse story mais interessante. Mas é a mesma mensagem, esse texto aqui ó, é a mesma coisa. Outra coisa, antecipar. Você pode escrever conteúdos previamente, não precisa escrever direto no story. Você pode ter um dia na semana ali que você vai, talvez, escrever os conteúdos que você vai postar no story. Outra coisa, você pode programar. Inclusive, você pode juntar tudo isso aqui, ó. Tudo isso numa ação só. Você vai reutilizar, você vai antecipar e programar. Como que você programa? Business, olha só, nesse site aqui, ó, business.facebook.com. Daí você vai cair aqui, você vem em Planner. Vamos supor que eu quero programar, vou fazer só um aqui, tá? Programar, olha só, programar story. Amanhã, tanto faz a hora. Salvar. Daí eu clico, ó, adicionar foto ou vídeo. E vamos supor que eu queira postar isso aqui amanhã. Postar um desses stories aqui amanhã. Aqui. Vamos supor que eu queira postar isso aqui amanhã nos stories. Olha só. Ó, tá aqui, ó. Vai aparecer desse jeito. E eu posso clicar aqui em programar, que amanhã isso aqui sai nos stories. Agora a gente entra num ponto não tão delicado assim, mas a se tomar um pouco de cuidado. Que é a quebra de rotina. Você pode de vez em quando sair um pouco da monotonia, de não falar só de oferta, só do teu produto e tudo mais. Você pode sair um pouco dessa rotina falando de algum outro assunto. Mas toma cuidado para não mudar demais o foco, para não sair demais do foco ou postar alguma feiura ali nos teus stories. Tá? Toma cuidado com o que você está postando, com a imagem que você vai passar. Por exemplo, política. Sinceramente, política não entraria em nenhuma das minhas linhas editoriais. E de nenhum cliente que eu tenho hoje faz sentido falar de política. É algo que eu evito ao máximo. Eu já falei muito de política nos meus stories já. Hoje não. Porque não precisa. Claro, se você quiser falar, se fizer sentido para o teu negócio, avalia. Se não, na dúvida, não fala. E eu até coloquei 95/5, não é nem 80/20. Porque o foco máximo é o teu assunto, é o teu produto. É as dores que você resolve. Ok? Pra gente finalizar a aula, deixei os modelos de sequências simples que você pode aplicar. Primeiro, você pode começar o dia dando um insight, mostrando algo do seu trabalho, logo em seguida, depois de dar alguns minutos,
você posta, ou deixa programado também, programa a hora certinho, para ter um dia inteiro de stories ativos. Você abre uma caixinha de pergunta, responde 3 ou 4 respostas estratégicas, seguindo o que a gente falou nessa aula, e posta uma oferta. Pronto. Simples. Um story mostrou você trabalhando em alguma coisa, abriu caixinha, respondeu 2, 3 coisas e fez uma oferta. Show. Lindo. Outra coisa, você pode abrir uma caixinha de perguntas, responder 4 e fazer uma oferta indireta. Pessoal, não tem muito segredo. Na essência, é isso que vocês precisam fazer. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Lembrando que abaixo dessa aula vai ter alguns links de copies que vocês podem usar nos stories.